TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer as palavras da Roselinha, o carinho que eu fui recebido aqui na casa, por ela, pelo Orlando, a Noêmia que nos trouxe aqui, né? E é uma grande alegria estar com vocês aqui. E é uma alegria que vocês não podem imaginar, porque eu vim de férias para cá, para visitar minhas filhas que moram, né? E na saída, quando saímos, fomos apresentar, Geraldinho nos falou, já vá para lá, né? Soldado de folga no quartel, o que arruma? Trabalho, né? Então, Geraldinho falou assim, não pode deixar de passar lá, visitar os amigos, e foi uma alegria muito grande. E, além disso, tínhamos algum material já na nossa viagem, dos trabalhos que a gente vem fazendo, e mandamos para cá o material, né, que nós podemos fazer. E quando nos preparávamos aqui para essa reunião, no dia 16, provavelmente no dia 16 desse mês, né, por isso o motivo até de um agradecimento maior a vocês, né, nós tivemos um desdobramento interessantíssimo que eu queria comentar com vocês, que para mim foi um presente vindo de vocês para mim, né, que diz que quando você se predispõe a falar qualquer coisa, aquele primeiro que recebe somos nós, né? Então, vejam bem, quando eu me preparava para esse tema, já tenho o tema preparado, já tinha feito esses estudos, né? Mas sempre é bom se preparar, e eu pedia a Jesus, através da prece, que eu pudesse trazer a vocês aquilo que fosse necessário aqui para casa, aquilo que tocasse o coração de cada um, na necessidade que cada um tem. Não naquilo que a gente quer falar, mas naquilo que as pessoas precisam, não é isso? É isso que se faz na Casa Espírita. Então, eu comecei comecei a pensar nesse assunto, e vocês não vão imaginar que eu comecei a ver um pacote presente, né? João, como eu passo aqui? É só apertar aqui? Então, eu comecei a ver um pacote presente, imagina. Eu comecei a ver um presente assim mesmo, né? Aí você, meu Deus, o que será isso? Né? Da onde que vem esse presente? O que quer dizer esse presente? Né? Esse pacote assim foi aumentando, né, na minha vista. Eu deitado e vendo esse pacote, né? E eu senti uma presença espiritual que me convidou, não, você vai hoje conosco para uma aula. Olha só o que vocês me aprontaram, hein? Então, você hoje vai para uma aula. Então, tá bom, né? Vamos para a aula. Um mentor espiritual que nos acompanha sempre. E nós fomos, então, né? Assim, sabe aquela coisa quando você vai intuído, né? Vai recebendo aquela intuição e recebendo aquelas vibrações com muita alegria. Fomos com muita alegria. E chegamos num ambiente quase que uma sala de aula. Né? Chegamos num ambiente quase que uma sala de aula diferente. E o amigo falou assim, não, essa aqui é uma sala de aula. Você se lembra que você leu lá Pensamento e Vida, de Emmanuel, não é? Pensamento e Vida é o quê? Uma cartilha que Emmanuel traduziu para a Terra, dizendo de preparo dos desencarnados para encarnar. Né? Então você vai assistir uma aula aqui sobre esse assunto. Oba, que beleza! Né? Então eu comecei a prestar atenção, né? Ele me levou assim, então tinha um grupo de pessoas, né, diferentes, todos interessadas, né, de diversos tipos. Né? Eu peguei essa fotografia pelo menos para dar uma ideia, né? E comecei e o instrutor, que era um mentor espiritual, muito conhecido nosso, ele começou a falar sobre o presente. Então, veja, na tela que ele mostrava, que era uma tela não como essa, é uma tela tipo 3D, onde o presente se destacava e ficava rodando assim, ele falava sobre o presente. Né? Então, esse instrutor, que usava toda a boa didática, né, ele falava assim, olha, o presente é algo que a gente quer dar para os outros, não é? Algo que nós queremos trazer para os outros. Então, imaginemos, né, e eu vou traduzindo com as minhas palavras aqui, porque a luz e a beleza do conhecimento foi muito maior do que isso, mas assim, imaginemos que nós estamos preparando um presente. Né? Imaginemos um presente. Presente, o que tem dentro do presente? Nós sabemos o que tem dentro do presente? Só depois de abri-lo. Né? Então, imaginemos que nós estamos ali, agora,
na posição da pessoa que prepara um presente. Então, explicava assim o mentor espiritual. Aquele que prepara o presente. Imaginemos que nós estamos nessa posição de quem prepara o presente. Quem prepara o presente coloca o que no presente? Aquilo que lhe é o melhor para aquele que ele quer dar. Não é? E começa esse presente com o quê? Com um desejo, não é? O nosso desejo de dar algo de bom, né? De algo que atenda a pessoa. Não é assim? E aí nós fomos observando que ele vai pensando aonde que ele queria chegar. Então, mas quando nós vamos preparar um presente, nós colocamos o quê? O nosso desejo. Esse desejo vai gerar um sentimento. Né? Esse sentimento vai se ligar, é claro, com na nossa mente, naquilo que nós queremos realizar, de dar o presente para alguém. Tá? Então, veja, o desejo, o sentimento, tá? e a realização. Quando nós realizamos algo, o que nós fazemos? Quando nós agimos, realizamos algo, nós refletimos. Isso é ele explicando, hein? Nós refletimos. Tá? E quando nós refletimos, nós atraímos. Agora imagine só que vocês todos, ele explicava, receberam um presente. E que presente é esse? Presente da vida, né? Da reencarnação. A presente da existência que veio de quem? De Deus. Eu estou só contando o que ele falava, hein, gente? Então ele fala assim, essa existência e esse presente vem de Deus para todos nós. Né? Então a vida é um presente de Deus para todos nós. E aquela turma ali que nós vimos está se preparando para quê? Para a reencarnação. E aí ele começa a dizer assim, olha, se é um presente de Deus para todos nós, o que Deus colocou dentro desse presente? O melhor do que Deus pode dar para a gente. O desejo de quê? Do nosso crescimento, da nossa evolução, né, da nossa perfeição. Então ele colocou tudo isso dentro daquele pacote. E aquele pacote quem são? Somos nós. Somos um presente. Eu achei isso maravilhoso quando ele falou, que eu até emocionei na hora quando ele falou isso. Que ele falou assim, olha, nós somos um presente, né, de Deus. Então, por quê? Porque refletimos a grandiosidade de Deus. E o Espírito, então, terminou essa parte, né? E porque eu estou contando isso para vocês, porque foi um preparativo desse estudo. Né? E eu vou repetir isso que eu comentei aqui num slide. Mas ele fala, ele diz que esse presente, então, a nossa vida é um presente de Deus. Por isso que nós somos um reflexo do Criador. Porque isso que cada um de nós tem o Criador dentro de si. Tem o poder da criação. Então todos nós, não importa em que estágio estejamos, temos um poder imenso que pode ser revertido em trabalho ao próximo, pela nossa fé e para o nosso melhoria própria. Chegaram onde nós estamos chegando? No que ele quis dizer? Vejam, é muito profundo isso que ele quis dizer. Esse presente é um presente de Deus que é a nossa existência. Porque todos somos o quê? Criados por Deus. E ele pôs em nós toda essa potencial de criação. Porque muitas pessoas ficam perguntando, onde que está esse potencial meu? Né? O que eu sou? Né? Eu tenho esse poder? Tenho desconfiança, falta de fé. Né? Eu tenho esse poder? Eu posso realmente fazer isso? Não podemos, porque nós somos um presente de Deus. E ele, então, nesse instante, ele começou a responder perguntas. E o mentor fez eu lembrar de uma página do Chico Xavier que ele estava usando. Ele usou toda essa história sobre o presente, mas, na verdade, ele estava usando uma página do Chico Xavier, que está no livro Seara dos Médiuns. Olha que interessante, não sei explicar para vocês como ocorreu isso. Só sei que ele falou a história e disse assim, muitas das obras que nós temos aqui na Terra são obras que são usadas lá e que são copiadas para cá. O Emmanuel falou isso no Pensamento de Vida. Né? E outras obras também. Então aquela lição que ele estava dando era uma lição também que vinha dessa obra.
Seara dos médios. Então ele fala lá, olha, desejando, está no capítulo 2, que chama-se Cartão de Visitas, Seara dos Médios. Então ele fala assim, ó, desejando sentes. Veja que ele não comentou sobre isso. Sentindo pensas. Pensando realizas. Olha a profundidade disso, hein, gente? Nós temos 1 hora aqui para falar, mas o tema é de semana, é seminário, tá? Mas olha, desejando sentes, olha os nossos desejos, o que nós cultivamos. Olha a ligação disso com a prece, nós não estamos falando da prece? Na prece nós não estamos exprimindo os nossos desejos mais íntimos, não é isso? Então, quando nós pensamos, nós sentimos, desejamos, nós sentimos, nós pensamos. Pensando, realizamos, não é? Pensamento é força, pensamento é vida, pensamento é realização. Então, quando pensamos, realizando. Realizando, fazemos o quê? Atraímos. Não é? Porque todos aqueles que realizam algo pensam que não estão sendo vistos, mas estão sendo vistos, estão gerando em torno de si. Nós geramos em torno de si uma nuvem, que é a nuvem daquilo que nós estamos realizando. E atraímos aqueles que estão vinculados com aquele tipo de pensamento. Olha a importância disso para a prece. Nós então fazemos o quê? Atraímos. E quando atraímos, refletimos. Veja o que o Espírito quer dizer, que é aquele presente que tem tudo isso. Nós atraímos e refletimos. E aí, o Emmanuel, ele continua, ele fala assim, ó, e refletindo, estendes a própria influência, acrescidos os fatores de indução do grupo com que te afinas. Veja que beleza. Então, está ligado com a prece? Está. Por isso que eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, porque teve a oportunidade dos Espíritos de mostrar isso. Olha, nós estamos o quê? Refletindo aquilo, tudo que nós cultivamos no nosso coração e que cultivamos no valor da prece. Porque muitas vezes nós pensamos, a prece é uma coisa que a gente faz todo dia, mas fazemos mal às vezes. Não é? Nós precisamos aprender a fazer a prece. Vamos estudar mais sobre a prece. Não existe uma obra do André Luiz, pode pesquisar, que não tenha uma parte específica sobre a prece. E tem obras que começam só falando sobre a prece. Nós vamos citar aqui, Entre a Terra e o Céu, por exemplo, que ele começa todo o trabalho falando da prece. Se der tempo, nós citamos aqui. Tá? Então vejam a importância do assunto, que muitas vezes nós relegamos a uma coisa comum, ou uma coisa que não precisa ser muito estudada, mas ela precisa ser estudada com afinco, porque ela é profunda. Tá? É bonito isso, né, gente? Isso aqui eu fui procurar, porque o Espírito, aquele mentor que estava conosco, falou assim, olha, esse assunto que ele está explicando está lá. Tá? Então estava lá. Nós já tínhamos até estudado essa página anteriormente, né? Mas não tínhamos enfocado com esse assunto que nós estamos fazendo hoje. E aí no nosso tema da prece, nós gostamos de fazer o seguinte, de colocar aqui o tema e ir pesquisando, garimpando nos livros, né, os assuntos para que a gente possa ver o valor do estudo e possa ir lá buscar, mais tarde vocês, cada um, vai poder recordar. Porque muitas vezes a gente lê um livro e não vê muito os detalhezinhos que tem naquelas palavras. Né? Então, me perdoem se os slides às vezes ficaram meio cheios de texto, mas é porque a gente vai colocar esses pedaços que são importantes para a gente. Então, lá na questão 658 do Livro dos Espíritos, fala assim, agrada a Deus a prece? Ora, parece uma pergunta que não tem sentido, né? Se agrada a Deus a prece não é tão boa, porque como que não vai agradar? Né? É uma pergunta, uma coisa meio lógica, né? Mas aí o Kardec era assim, o nosso professor Kardec era como? Ele queria saber detalhe por detalhe. E nesses detalhes que os Espíritos ensinam. Veja qual é a resposta deles, olha. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida, mais com os lábios do que com o coração. Daqui a pouco nós vamos entrar um pouquinho na metodologia da prece e entender um pouquinho de como fazer para a gente ter valor na prece. Mas, vejam, aqui parece uma resposta assim muito simples, né? Que eu não precisava nem ter lido isso, que eu já sabia.
né? Mas olha o que ele diz. É agradável a Deus, mas ditada pelo coração. E é isso que fala Jesus também. Né? Quando ele ensina a peça do Pai Nosso, vão lá no Pai Nosso. Né? Antes do Pai Nosso, ele ensina. Né? Como que deveriam falar? Não façam como os fariseus, que só repetem. Né? Vocês têm que sentir do coração. Agora, esse sentir do coração é tão difícil. É isso que nós temos que exercitar. Né? Porque nossa mente, às vezes, ela se esvai em outros pensamentos e não consegue isso. Então, aqui ela é preferível a prece do íntimo. Aquela prece bem íntima, do nosso coração. Então, as palavras recitadas, muitas vezes são usadas como um instrumento para despertar o nosso coração. Mas se elas não despertam o nosso coração, não serve de nada. Né? Agrada-lhe a prece quando é dita com fé, com fervor e sinceridade. Olha, isso aqui, podíamos parar por aqui e acabou, né? Vamos para casa. Né? Mas ainda tem um pouquinho mais à frente. Mas, é dita com fé, com fervor e sinceridade. A fé que a gente vê tanto Jesus falando no Evangelho, né? Aquela fé até do centurião, que eu me admiro muito daquela expressão do centurião, eu gosto sempre de falar nela, porque eu acho magnífica aquela posição de um homem que não tinha uma religião, mas tinha uma fé. Né? E tinha um sentimento que pedia por quem? Por um servo dele, não pedia por ninguém, parente, não pedia por ninguém. Né? Então, não é o caminho de nós falarmos sobre isso, mas atenção, ali nós temos uma demonstração de fé maravilhosa. Mas não só fé, é o fervor e a sinceridade. Né? Os Espíritos também falam para a gente. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Esse é importante. Né? Você ficar o dia inteiro orando, né? Pode até ajudar a tirar a cabeça de outras coisas. Né? Mas, porque se você está ocupando sua cabeça com isso, pelo menos não está ocupando com outras coisas. Né? Mas orar bem é que é importante. Orar bem. O que venceu o orar bem? Nós vamos aqui, adiantando aqui, vamos penetrando no assunto. Pouco a pouco, como fala o Kardec. Então, orar bem. É isso que nós temos que tentar fazer. Né? Todos nós. Como que nós vamos fazer isso? Daí nós vamos seguir um pouquinho aqui, e depois nós vamos lá no André Luiz, mas vamos seguir um pouquinho do Livro dos Espíritos, para a gente ver nesses detalhes que ele comenta. Tá bom? Combinado assim? Vamos lá. A pergunta do Livro dos Espíritos. Pode-se com utilidade orar por outrem? Kardec é muito preciso. Ele vai começar a perguntar aqui, daqui a pouco nós vamos ver, ele ora por outro, pelos espíritos, por nós mesmos, ele vai entrar nesses detalhes. Né? Mas pode-se com utilidade orar por outro? Sim, né? Claro. Mas qual que é o que está por trás disso? O que nós temos que entender que está por trás disso? Vamos lá ver que ele responde. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos. E esses se associam ao bem que deseja fazer. Olha a figurinha lá. Eu gostei dessa figura. Né? Porque da nossa mente, nós soltamos todas essas nuvens mentais, esses fluidos, que vão captar para si o quê? É o que nós vimos lá atrás. Né? Nós vamos o quê? Atrair. Né? Então, ele fala, quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Então, isso é importante. Lembra, ele pergunta, com o que é o orar bem? Orar bem, primeiro, né? Nós já vimos lá a fé, a sinceridade, né? Mas ali, ó, a vontade de praticar o bem. Essa vontade tem que ser sincera, lá do fundo do coração, e não de palavras. Né? Nós vemos isso nos livros de André Luiz, quando ele comenta sobre isso. Eu vou deixar um pouquinho para frente para ele comentar os casos do André Luiz. Mas pegar aqui do Kardec as respostas dos Espíritos, que é a nossa base. Né? Então, os bons Espíritos, eles se associam conosco. E como que eles veem isso? Vêm através desse campo mental que nós criamos. Né? Uma vez, eu comentei aqui com o Rosalinha, no começo, né, que nós conhecemos a dona Suzana Mouzinho, lá no Rio de Janeiro, que foi uma senhora que esteve muito com o Chico Xavier. Né? E nós estivemos com ela, com Wanda Joviano. Né? Morávamos no Rio de Janeiro nesse período, né?
e Geraldinho nos ligou e falou assim, olha, vá lá participar do grupo lá da Suzana Mouzinho, porque a Suzana Mouzinho participou muito com o Chico, faça esse favor, vá lá. Então eu e o Jussara fomos lá participar do culto da dona Suzana Mouzinho, que foi no bairro do Flamengo, começamos a participar lá. Né? E ela contou um dia o seguinte, ela falou assim, depois eu conto mais casos dela, mas ela contou um caso interessante, que o Chico Xavier, quando ele ia na casa dela, no apartamento dela, né, ele ficava, dormia no apartamento dela lá. Né, e o Chico, toda vez que ele saía, ele se despedia do porteiro e dava uma gorjeta para o porteiro. E a dona Suzana ficava incomodada com aquilo, porque ela era convidada da casa e estava dando gorjeta para o porteiro, né, aí ela ficava incomodada. Né, e você, Chico, você não precisa fazer isso. Por que você está fazendo isso? Aí ele falou assim, ah, Suzana, é porque você não vê as vibrações que ele manda para mim depois que eu dou para ele. Que eram as vibrações, né? São essas nuvens. A vibração de agradecimento que ele mandava para ele. Aquilo era um fortificante. Né? E depois eu fui entender a Wanda Joviano, que nós fomos visitar a Wanda Joviano, né? A Wanda era filha do Rômulo Joviano, que era o chefe do Chico, né? na Fazenda Modelo. E participava do culto, que era às quartas-feiras. Né? E Wanda nós conhecemos muito na casa dela. E ela também fazia isso. A gente saía, buscava, levava ela às vezes para ir para Petrópolis, sempre a gente passava com o carro e levava ela à reunião em Petrópolis. Né? Ela ia conosco. E passávamos lá, quando chegava assim, eu tenho que comprar um lanchinho para o porteiro. Ela comprava e dava. Aí depois que eu entendi de onde está a origem desse lanchinho para o porteiro. Né? Ela sempre levava para ele, né, no prédio, e era uma responsabilidade. Onde que a gente tinha, que ela tinha que levar aquilo ali. Então veja, a prece é isso também. É o nosso desejo de praticar o bem. Isso aqui é importante, o nosso desejo de praticar o bem. Não pode ficar só no desejo não, né, gente? Ficar só no desejo também, né? Quer dizer, nós vimos lá, o desejo gerou o quê? O sentimento. Né? O sentimento deseja o quê? O pensamento. O pensamento realizou. Quem realiza, atrai. Né? E quem atrai, reflete. É o que está lá escrito lá atrás, nós vimos na mensagem. E que Kardec fala? Né? No comentário de Kardec, eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe esse comentário dele. O pensamento, isso é Kardec, hein? No comentário da questão 662. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Veja, o nosso professor. Então ele está ensinando isso para a gente lá. Né? Tudo que depois vem Emmanuel, vem Chico, vem tudo explicando, está lá Kardec explicando. Representa, é um poder que vai além da esfera corporal. Nós não vimos além, que é a questão espiritual, a irradiação que se faz, vai além, então, da esfera corporal. Essa frasezinha do Chico eu quis trazer para vocês aqui, que eu achei maravilhosa. Vamos prestar atenção nela? Olha o que o Chico fala. Né? Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Fica, gente? Fica não. Agora tem um detalhe. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudança da atitude do próprio indivíduo. Aí que complica, né? Aí que complica. Porque quando está dependendo dos amigos espirituais, que querem nos ajudar também, mas olha, tem um detalhezinho aqui. Tem um detalhezinho. Exige mudança da atitude do próprio indivíduo. Esse detalhe faz toda a diferença. Porque nós podemos fazer prece, acender vela, fazer o que quiser. Mas se nós mudarmos inteiramente, você acha que vai acontecer alguma coisa? Não. Né? Porque nós não estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo aquele detalhe básico que nós falamos lá, que é o de realizar e atrair e refletir. Então nós não vamos estar fazendo essa parte básica. Então exige a mudança da atitude. Então, como que nós reconhecemos o verdadeiro espírito? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Você conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar os seus maus pendores. Então, quer dizer, ele é o perfeito? Né? Não, né? Porque você, espírito é perfeitinho? Né? Não, não é perfeitinho, não é que ele está lutando.
está lutando para fazer a transformação moral e combater os seus maus pendores. Não tem nenhum perfeitinho aqui, nenhum santo. Mas se for um verdadeiro espírito, é que ele está lutando, que está trabalhando. É isso que aqui o Chico está falando. Tá? Exige a mudança de atitude, exige a mudança de rumos. Quando chega um espírito para nós com intuição negativa, o que nós vamos fazer? Não vamos dar ouvido para eles. E chega, gente. Chega toda hora. Não chega? Para mim chega, não sei para você chega. Chega toda hora. Às vezes você está andando na rua, acontece. Gente, vocês não sabem. Aí você está andando na rua, chega um espírito e você bate nele. Você vai bater? Mas acontece, presta atenção. Aí você fica de mau humor sem saber por quê. Por quê? Porque você não está prevenido, o seu espírito não está se prevenindo pela prece. Aí recebe aquelas intuições, às vezes. Eu trabalhava lá no centro do Rio de Janeiro, numa área meio complicada. E às vezes, a Sara sabe disso, eu ia trabalhar, às vezes eu saía do metrô, ia para lá caminhando, fazendo prece. Que aí, pelo menos, a gente vê se define um pouquinho. Dessas intuições. Porque chegava aquelas intuições fortes. Então é uma questão de prevenção. É a transformação do indivíduo. A prece é esse instrumento para a gente. Tem muita água pela frente aí, gente. Então vamos lá. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza nas nossas provas e desviar-lhes o curso? Olha, Kardec tem tudo, viu, gente? Então não precisa buscar em outro lugar. Kardec tem tudo. Lá no Livro dos Espíritos nós temos tudo. Só que às vezes a gente passa por ali, e não dá tanto valor, não vê tanto. Mas olha bem, pode as preces, porque a gente fala assim, meu Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Ele está perguntando, só podem desviar? Então vamos ver a resposta. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos esses a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Veja a fórmula que ele dá aqui, então. Então, eu achei interessante aqui, que ele, nos detalhes, ele falou assim, olha, algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Não adianta. A gente quer afastar, mas não tem jeito. Aquela tem que ser suportada até o fim. Mas pode ser amenizada, não é? A outras não. Ele não falou todas, ele falou algumas. Veja os detalhezinhos das palavras. Algumas. Então, algumas podem ser... muitas podem ser desviadas, realmente. Podem ser atenuadas. Mas algumas, meu amigo, tem que ser até o final. Então, mas nessas podem ser amenizadas? Podem. Porque a presença dos bons espíritos conosco amenizam isso. Ameniza essa nossa depressão, o nosso sofrimento, a nossa dor, ameniza. Pela presença deles. E como que nós atraímos os bons espíritos? Porque isso é uma coisa importante, pensar que como que nós atraímos os bons espíritos? Pelas nossas atitudes. Não falou o Chico ali? Não comentou o valor da prece? Que a gente quer ter os bons espíritos do lado da gente, não é? Nós não queremos ter os bons espíritos do nosso lado? Concorda? Ou alguém não quer? Todo mundo quer, não é? Mas se nós queremos ter os bons espíritos do nosso lado, nós temos que fazer algo para que eles estejam do nosso lado. Quer dizer, eles vão estar sempre ali, às vezes nos usando para ajudar alguém. Você pensa que não, mas muitas vezes você é instrumento para ajudar alguém em circunstâncias diferentes. Buscamos mais uma frase do Chico. Olha essa frase dele. Eu fiquei impressionado com ela. Devemos orar muito, orar todos os dias, para que o Senhor nos permita os resgates de nossas faltas parceladamente. Vamos pagar a prestação. Não estamos preparados para que o nosso próprio karma caia sobre nós com todo o seu peso. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa ingenuidade e invigilância. Também aqui daria para a gente estudar muito tempo. Então vamos pagar em parcela, gente? Querer pagar tudo de uma vez, a gente cai. Aí se ele fala assim, olha, eu oro para eu poder pagar em parcelas. Então,
E com isso aí a gente vai aprendendo, vai pagando essa parcelinha, mas nós vamos aprendendo, vamos tendo força para passo seguinte, para enfrentar a dificuldade outra que vai aparecer para nós, né? Então é parceladamente, não querendo dar um polo maior que as nossas pernas, não. Essa ansiedade nossa é muito grande, não é? Nós somos muito ansiosos, às vezes queremos ser, não, eu quero fazer isso, eu quero já ser perfeito. Não, não, passo a passo, reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral, é passo a passo, né? Então o próprio Chico pede isso, né? Que o nosso karma não caia. Claro que o Chico não tem esse karma todo, não, né? Não tem isso, mas ele está dando exemplo para a gente, né? Que o Senhor tenha misericórdia da nossa ingenuidade e invigilância. Esse invigilância é o mais grave, porque nós somos muito invigilantes, né? Às vezes vemos uma coisa e já julgamos alguém, e aí entramos na sintonia. Olha a invigilância. Tudo isso gera ações do mundo espiritual. Nessa linha, eu prometi a vocês que ia pegar alguma coisa do André Luiz, né? Então eu vou trazer alguns casinhos aqui para a gente ir mesclando e comentando, mas também pegando os textos, peço perdão de dizer os textos aqui, mas só para a gente pegar as entrelinhas dos textos. Porque aí depois, quando nós formos estudar, vi lá com o caso, a gente tem que estudar esse negócio nas entrelinhas, né? Eu peguei alguns tipos de preparação. Eu falei com vocês que em todos os livros do André Luiz tem prece, né? E todos eles têm estudo sobre prece. Mas eu peguei a prece para a preparação da tarefa, né? Quando a gente vai preparar para uma tarefa, e acho que nós e os espíritos superiores já estão preparados para a tarefa, né? Mas olha o que vai acontecer aqui nesse caso. Aliás, que até fiquei sabendo que aqui na casa se estuda, tem um grupo que estuda Mensageiros de André Luiz, né? Não sei, mas Mensageiros, né? É do livro Mensageiros. Quem está estudando o livro lá vai poder relembrar isso, né? E quando é aniceto, eles vão combinando para descer, para ajudar naquele capítulo, no começo do capítulo, né? Então, preparativos para a tarefa. Olha, para André Luiz, que já estava há algum tempo lá, né? No nosso lar, já tinha uma experiência, né? Mas ainda era neófilo na atividade de auxiliar os homens. Olha o que ele fala. Porque, na verdade, se passa isso aí porque ele falou assim, olha, nós somos convidados a fazer um trabalho de auxílio e vocês vão comigo durante uma semana para fazer esse trabalho. O aniceto não precisava deles para ele, mas como um professor, chamou, né, ele e Vicente para ir junto com ele, né, para aprenderem, né? E aí o André Luiz, com aquele estudante que pula da cadeira, eu vou, né? Como a gente, né? Afoito, né? Eu quero, não, maravilha, né? Mas aí o que ele fala para ele? Ó, você, André, ainda não pode auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. Nós só vemos o efeito, nós julgamos pelo efeito, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Então, se nós queremos ajudar alguém, nós temos que trabalhar o quê? Nas causas, não só nos efeitos. Se a gente for trabalhar isso, né, só nos efeitos, não adianta nada, né? A Jussara sempre fala isso comigo, porque ela é assistente social, então ela tem bagagem nesse campo, né? Então ela fala muito nessa. Vamos ver qual que é a causa disso. Vamos lá pensar muito nas causas. Mas o slide seguinte é que vai falar um pouco da prece. Opa, perdão, pulei 2. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Aí que vem, né? Então, a força de aniceto. Darei a vossas providências, né? O Espírito Superior é assim, não fica... Ele age. Darei a providência para que vocês tenham o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receber semelhante auxílio em prece. Por quê? Porque isso é que vai fixar, né? E qual é a prece? É a verdadeira prece, né? Ele já sabia disso. Roguem a Deus que lhe permita a dilatação do poder visual, compenetre-se da grandeza desse dom sublime e, sobretudo, envie à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Quer dizer, não é só pedir, é agradecer, né?
Coloquei um slide sobre isso que ele fala, o Aniceto, maravilhoso. Nisso aí, o Aniceto falou assim, amanhã, para os dois, né? 6 horas da manhã, cedinho, alvorecer, vocês vão vir aqui no Ministério de Auxílio que nós vamos fazer uns passos. O Aniceto marcou. Eles foram lá e fizeram todo esse trabalho. Né? Quem está lendo o livro sabe disso, né? Foram lá e fizeram todo o trabalho de auxílio, né? Da visão. Né? Não desejo induzi-los à atitude de fanatismo, sem consciência. É aí que eu acho que é importante nós fixarmos. Não podemos abusar da oração aqui. Não podemos abusar da oração aqui. Em nenhum lugar nós podemos. Mas lá no mundo espiritual é mais sensível ainda. Então ele falou assim, não podemos abusar da oração aqui. Segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No ciclo carnal, nem vou explicar porque ele está explicando, mas vou pegar o pedacinho, né? Assim, no ciclo carnal, costumamos utilizar em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus. Olha que importante isso. A oração, vou repetir, a oração é compromisso da criatura para com Deus. Então nós, quando estamos orando, estamos assumindo um compromisso com Deus. Não é para pedir, né, aquilo ou aquilo outro. Até engraçado que eu nessas viagens que eu fiz, eu fui visitar a cidade de Bath, na Inglaterra. Né? E lá tem um balneário, né, que era um balneário romano. Né? E nesse balneário romano, era um templo de Minerva e tudo lá, e eles pegaram as frases que eles encontraram das preces que eles fizeram para Minerva. Está lá. Quando você visitar, eles pregaram lá. Né? Vocês ficam assustados. Sabe por quê? Porque as frases, hein, Jussara, não era assim? As frases eram todas assim. Eu gostaria que matasse a vaca do vizinho. Né? Eu gostaria que o filho do meu inimigo morresse. É assim. Eram as preces. Olha que compromisso estão assumindo. Né? Pode pegar lá. Eu não tirei foto na época, mas quando voltar lá, se tiver oportunidade, eu vou tirar foto só disso aí, dessas preces que estavam lá. Preces que eles acharam lá no templo romano. Né? Não vi nenhuma positiva. Né? Então estava pedindo contra. Os amigos espirituais perguntaram, até o próprio perguntaram para ele, vem cá, e aqueles que fazem um pedido para o mal de alguém, isso é uma prece? Aí ele falou assim, Clarencio responde isso, está entre a terra e o céu. Ele falou assim, não é prece não, isso é uma invocação. Né? Então isso é invocação, não é prece. E aqueles que fazem isso vão receber todas aquelas vibrações que eles estão pedindo para os outros. Que é o tal vai e volta, é o bumerangue, vai e volta. Né? Está desejando, pedindo para o oposto. Não, primeiro, já vai ficar em torno dos espíritos inferiores e que estão desejando o mal e praticando o mal. Então, olha a companhia que você vai andar. Né? Então, nós temos que esclarecer isso. Eu sei que ninguém aqui está nessa faixa. A gente tem que esclarecer aqueles que porventura, entrem nessa faixa. A oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, felicidade do coração. Olha que bonito, né? A prece com felicidade, fidelidade do coração. Olha que bonito, é fidelidade, nosso coração ligado realmente ali. Né? Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Veja, novas luzes lhe abrilhantam o caminho, quer dizer, abre novas portas. Né? Aí vem uma frase que eu achei muito bonito dele, que também é do Livro dos Mensageiros. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Essa aqui, se a gente pudesse escrever, eu deixar, né, escrito para a gente pensar isso em casa depois quando chegar. Né? Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Ele fala essa frase porque quando eles vão descendo, né, para a Terra, o Aniceto falou assim, olha, espera aí, vocês estão acostumados a pegar aquele estradão para descer aqui volitando? Não, senhor, nós vamos a pé. Né? Então eles foram até um determinado momento e foram a pé. Né? E quando eles começaram a ir a pé,
eles começaram a notar, tanto o Vicente como o André Luiz, começaram a notar que estava irradiando luz deles. Quando eles perceberam que estava irradiando luz deles, que nunca tinham visto isso, eles ajoelharam. Né? Ajoelharam e ficaram assim, como que eu estou soltando luz? Porque lá em nosso lar todo mundo tinha luz, ninguém percebia nada. Mas ali, né, eles perceberam isso. Aí vem essa frase, né, de Aniceto. Né? Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Né? Então eles agradeceram e dali a pouco ele falou assim, agora vocês vão apagar essa luz, porque nós vamos entrar na área de complicada, vocês não podem ficar com essa luz não, porque senão, né, não vão ajudar, vão estar, como diz assim, exteriorizando para os outros uma coisa que eles não têm. Isso aí, né, é uma coisa que nós temos que saber também trabalhar dentro de nós. Né? Porque, eu sou isso, sou aquilo, peraí, está ajudando alguma coisa? Não está, então fica calado. Né? Outra prece também que está no André Luiz, a irradiação de uma prece. Está no mesmo livro, né? Eu vou só me fixar aqui, lá nós temos no mesmo livro lá a questão da Ismália, né? Alfredo e Ismália, um casal, né? Que está lá naquela posto de atendimento, né? Mas eu botei isso aqui só para lembrar uma coisa, porque a gente fica pensando assim, mas como que eu faço a prece para eu me concentrar? Muita reunião mediúnica é isso, porque às vezes você quer concentrar na reunião mediúnica e tem dificuldade, né? Porque aí o pensamento às vezes sai. Né? Quem passa por reunião mediúnica sabe disso. Ou mesmo a reunião aqui que nós estamos, né? Nós estamos aqui, mas às vezes você pensa, será que meu carro está bom lá fora? Né? E será que eu fechei a porta de casa? Né? E aí sai fora do estudo. A pessoa perde a oportunidade. Né? Então isso eu achei interessante na prece, porque ele fala assim, que a Ismália começou a orar. Né? E ele falou, salientamos, porém, que seguimos a rogativa frase por frase. Então, a forma da gente, quando alguém ora, a gente seguir aquela rogativa frase por frase, né? Atendendo recomendações do nosso orientador. Aniceto falou isso com eles. Ó, se você quer se concentrar na prece, né, vamos seguir frase por frase daquela prece. Né? Que aconselhei repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo de ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Perceberam que legal isso aqui? Não é uma ferramenta para a gente? Quando a gente vai fazer a prece, alguém faz uma prece, né? Está fazendo a prece, a Rosarinha fez a prece aqui, a gente vai pensando, repetindo mentalmente a frase que ela está fazendo. Isso vai dando ritmo, vai dando, vamos dizer assim, uma cola espiritual, né? Das vibrações de todos nós aqui. Né? É como se montasse aqui um influxo e esse influxo saísse para o atendimento de todos aqueles que necessitaram. Então, aí nós vamos notar pela prece, né, que nela, a Ismália começou, isso que eu queria contar também para vocês aqui no livro, que eu acho importante. Né? Começou a esposa, que é a Ismália, que é a esposa de Alfredo, a irradiar. Né? Então, luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Então, é aquela prece, né, que, daqueles espíritos superiores, que às vezes estão escondidos, né, aquela prece não consegue esconder. Né? Eu achei até engraçado que ontem minhas filhas estavam assistindo um filme na televisão que se chama Stardust, né, um filme de Hollywood, né, e a estrela caiu e a moça falou assim, por que você está brilhando? Né? Ele falou assim, eu estou brilhando porque é o que melhor as estrelas sabem fazer. Né? De vez em quando, quando ela ficava alegre, ela vibrava e ficava brilhando. Né? Então, olha, até Hollywood capta isso aí. Né? Então, nós, quando estamos felizes, estamos alegres, estamos bem conosco mesmo, que nós estamos condividindo, nós estamos irradiando. Nem todos, né, gente? Né? Nem todos, né? Então, vamos ver se a gente está. Então, eu falo assim, ele fala que, em vista da ligeira pausa que imprimiu a oração, observei os outros. Ele começa a observar, André Luiz, né? Abriu o olhinho, né? Começou a olhar em volta. Todo mundo de olho fechado, ele abriu para poder contar para a gente, né? Verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Vamos ver o que aconteceu. Cada qual parecia ali expressar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como que trajessem soberbos costumes radiosos.
em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, em um lilás surpreendente. Então veja, cada espírito com a sua característica, pelas suas conquistas. Tá? E a radiação nossa é a nossa radiação mental, que vem lá do nosso início. Lembra? Falamos? Desejamos, sentimos. Tá? Sentimos, realizamos. O sentimos, realizando é a nossa irradiação. Tá? E ele continua. Em seguida tínhamos Alfredo, que era o esposo da Ismália, que vivia lá naquele castelo, não podia viver em planos superiores ainda, cuja luz era um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressa em variadas cores, e logo após Vicente e eu mostrava fraca luminosidade. Né? Fraquinha, mas estava lá. Porém, ele fala assim, porém, nos enchia de júbilo imenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Aí a gente lembra do livro Voltei, né? Quem leu o livro Voltei, não é mesmo? É? Acontece lá? Ele falou, espera aí, meus amigos, tudo com luz, eu não tenho luz nenhuma. Né? A maior alegria dele vai sendo... Não vou contar o final do livro, né? Mas é que aparece uma luzinha para ele lá, né? Não é isso? Olha o Chico que fala de novo para a gente. A prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir. Porque, sem dúvida, a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Olha isso, hein? Será que nós estamos sendo flores artificiais sobre a mesa? Bonita, mas não tem cheiro, não tem expressão, né? Eu lembro muito isso de André Luiz, né? Que ele fala que quando ia visitar uma casa, ele se admirou chegar na casa quando viu as flores, né? Na entrada da casa. Né? Então, qual que é a flor que nós estamos cultivando dentro do nosso coração? O que nós estamos demonstrando? É artificial? Não tem nem cheiro, não tem sabor, não tem nada. Né? Pergunta Kardec aos espíritos. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Será útil? Lembra que ele perguntou, né? Se nós vamos orar por outro, hein? Orar, né? Agora, orar por aqueles que já desencarnaram. Né? Ele responde que a prece pode ter o efeito de mudar os desígnios, não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta um alívio. Então é importante nós orarmos para aquele desencarnou. Né? Ela experimenta um alívio. Né? Aquele que ora concita o necessitado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Então, essa mensagem vai até ele. Aí eu busquei, eu estou sendo um pouquinho mais rápido aqui por causa do tempo, eu busquei uma prece de agradecimento, porque vocês vão se lembrar do caso lá em Nosso Lar. Lembra que eu estou pincelando algumas coisas de André Luiz, né? Lá em Nosso Lar. Lembra que Nosso Lar, o André Luiz estava lá ansioso para fazer alguma coisa, né? Mas no íntimo ele estava pensando assim, eu acho que eu sou médico, né? Eu devia, né, agir como médico, não é isso? Não estava isso? Aí ele pediu uma entrevista com quem? Com Clarencio, não foi? Então ele pediu uma entrevista com Clarencio, porque ele era um atendido lá. Ele pediu, estava lá em Nosso Lar. Mas já estava mais sentindo um pouquinho melhor e pediu uma entrevista com Clarencio. E lá eles usam uma técnica muito interessante, né? Eles nunca falam sozinhos, de 2 a 2. Então chegou uma senhora, primeiro por idade, né? E depois ele. Tá? E aí foram fazer a entrevista. Tá? Vocês vão ver aonde que eu vou chegar aqui daqui a pouco com a entrevista. Eu só estou contando esse preâmbulo para a gente entender. Aí foram fazer a entrevista. A senhora reclamou que não queria ajudar os filhos e tudo, mas não podia por quê? Não tinha bônus hora, né? Não tinha trabalhado. Ela estava 6 anos no Nosso Lar, só tinha conseguido 304 horas de bônus hora. 6 anos. E ele tinha dado várias oportunidades de trabalho, mas cada uma delas achava uma dificuldade. No final, eu falei, volta lá para o campo de repouso, pensa lá que nós vamos dar um jeito nisso aí de novo. Né? Aí chamou o André Luiz. Aí ele achou que
Depois que ele ouviu a sabatina da senhora, ele falou assim, não, pode me dar qualquer coisa, me dá um rodo aí que eu vou trabalhar. Não é? Foi isso? Me dá um rolo aí. Mas o Clarence não deixou se enganar pelas palavras. Ele foi lá no íntimo dele, falou assim, não, eu estou vendo aqui que você estava querendo ser médico aqui, mas eu vou te colocar numa atividade. Né? E o Clarence descasca, né, gente? Quem pega o livro lá, o Clarence conta, vem cá, você fez isso, né? Nunca pagou por um livro, sua família pagou pelos livros que você estudou, né? Você teve tudo na mão e ainda acabou com o seu corpo físico. O Clarence descasca com ele. Né? Então, mas depois ele fala isso aqui. Ó. Meu amigo, depois disso ele fala assim, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas, tem igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz, oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio ao seu favor. Veja. Aí, que são essas intercessões? Preces, né? Aí, o que ele lembrou? Primeiro que ele lembrou foi quem? Da mãe, né? É minha mãe? Ele falou assim. É minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro, sua mãe e outros amigos, do coração que você plantou a semente da simpatia. Então, depois que ele veio, né, mas ele falou assim, ele pediu, logo após sua vinda, pediu ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de notas, suas notas. Todos nós temos nossas notinhas lá, hein? Hein? Vamos prestar atenção nas nossas notinhas, hein? Pois é. Então, olha isso. Providenciei a obtenção de suas notas. Bem, vamos ficar em silêncio, né? É melhor ficar em silêncio. Que examinei atentamente. Então, eles têm arquivos, viu, gente? Tem arquivos de tudo. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Ele está nas notinhas dele. Né? Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Quer dizer o quê? Deixa eu livrar desse aqui. Né? Às vezes a secretária colocava alguém lá, ou a pessoa, né? Não, livrar dele logo. Então, gente, é o que acontece, né? Muitas vezes, né? Mas, na maioria deles praticou esses atos absolutamente por troça. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos ao seu favor. Olha que beleza. Quantos? 6.000. Né? 15. Então, peraí, gente, vamos começar, né? Vamos começar a trabalhar, né? Tem que chegar pelo menos a 6.000 aí, né? Então, 15, não esquecer, estão mandando veementes apelos. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui ao seu favor. Então, mesmo aquele bem que você proporcionou para aqueles que não estavam agradecendo, está surgindo em favor dele. O tempo nosso já está acabando aqui. Podemos continuar aqui por um pouquinho? Então, nós temos a oração refratada. Já viram falar dessa oração? Refratada? Já, né? Quem estudou já ouviu, né? O André Luiz e o Hipólito lá não tinham ouvido, não. Né? E está lá no livro Entre a Terra e o Céu, que começa o livro com isso. Né? Aí já é Clarencio, então. O mentor é Clarencio. Clarencio, então, está instruindo ele sobre a prece. Né? Instruindo sobre a prece, o valor da prece, tudo isso. Né? E, de repente, né, chega uma moça, contando história para você, chegou uma moça do lado dele e entrega um gráfico para ele. Que a gente acha que espírito é tudo assim, sabe tudo, né? Espírito sabe tudo. A gente trabalha lá em Belo Horizonte, do lado de um atendimento espiritual. A única reunião que eu conheço séria assim, de atendimento de psicografia, atendimento
aberta ao público. É com o médium Vanir, o irmão José, e nós vamos lá. Nós estamos lá toda segunda-feira. E nós vemos os casos que acontecem ali. Ele nos colocou do lado dele, né? Fico anotando. Né? Então fica ali do lado. Então vemos casos que aparecem pedidos. Né? E ele fala muito assim, o Espírito fala assim, olha, conta pedidos, você tem que ler o que se deve pedir aos Espíritos, que está no livro dos Médiuns. Capítulo Livro dos Médiuns. Mas muito bem, a oração refratada. O Clarencio recebe. Eu ia contar por quê, falei do irmão José, porque é o seguinte, porque chega a pessoa e pede para ele alguma coisa. Eu queria saber do meu pai, ele faleceu. O seu pai, você tem um retrato dele? Aí ele começa a psicometria ali, vendo pelo retrato, pegando as impressões. Né? Aí a pessoa começa a perguntar, ele não sabe ainda, né? Ele fala assim, não, estão pegando informação. Dali a pouco ele começa a trazer as informações. Seu pai, ele gostava disso, gostava daquilo, aí começa. Né? E aí a pessoa, nossa, espera aí, ele sabe do meu pai mesmo. Né? Ele vai buscando ali e os espíritos vão trazendo. Então a mesma coisa, chegou uma mocinha para ele, né? Numa sala ampla, que numerosas entidades trabalhavam solitas, Clarencio recebeu da jovem, um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Em seguida comentou espontâneo. Ainda agora falávamos da responsabilidade. Eis um fato que ilustra os conceitos. Estava olhando o documento, né? Temos aqui a oração, uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa. Veja, se a gente não faz essa oração com força, ela não supera. Né? Então, essa energia é necessária. Né? Parte de uma devotada servidora que ausentou da nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres. Quer dizer, ela estava com 15 anos. Veio de nosso lar. Né? Na sala de reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida. Permanece sob nossa orientação. Está dizendo o quê? Todos nós estamos assistidos. Ou vocês têm dúvida que vocês tiveram preparação para vir reencarnar? Aqui na Terra? Não. Todos nós tivemos a preparação. Só de estarmos aqui na Casa Espírita, estarmos desejando o melhor, desejando progredir, e já mostra que nós temos o quê? Dentro de nós, esse preparo. Não é? Então, todos nós provavelmente partimos lá no mundo espiritual para esse cursinho de reencarnação. Viemos preparando. Muitos se desviam aqui na Terra. Quantos se desviam? Né? Porque é forte o impulso da Terra. Mas muitos ainda continuam. Então, ele fala, né? Ela permanece sobre a nossa orientação. Então, todos nós estamos assistidos. Não tenho dúvida disso. Tenham fé, tenham confiança. E nós estamos assistidos, não é porque nós somos bonzinhos, não. Porque nós podemos ser o ponto de auxílio aos outros que se aproximam de nós. Somos o ponto de referência. E é assim que semeia o bem. Né? Jesus semeou o bem, quem lançou as sementes. Então vamos ser as boas sementes. Nós somos esses pontos de auxílio. Perdão se eu estou estendendo um pouquinho aqui, mas esse assunto é tão emocionante. Como eu falei, é uma semana inteira de estudo. Mas vou só terminar aqui da oração refratada, que fala que, aí eles perguntam, mas que vinha a ser uma oração refratada? Né? Indagou o meu colega. Mordido de curiosidade. Isso é um tema que a gente não vê muito, mordido de curiosidade. Né? Ele fora médico também. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Então, veja, olha que coisa interessante. Essa prece que ele comenta é quando, por exemplo, nós fazemos a prece por alguém, mas essa prece, aquele alguém não tem condição de atender e ela é desviada para que o outro seja atendido. Nesse caso, né, que nós vamos comentar, todo o livro trata disso. Então é complexo para a gente explicar. Mas só para iniciar, o livro e a pesquisa do livro todo começa quando a Eulália, né, ela vai descrever para o Clarencio
que também não sabia os detalhes, né? Que essa moça havia reencarnado há 15 anos, mas que a mãe dela havia desencarnado, a madrasta estava sobre uma influência terrível da mãe, né? E entrou nessa influência porque o irmão dela, o João, ele desencarnou afogado e ela se culpou de ter deixado o menino afogar. Por isso ela abriu as antenas para a obsessão, né? Então Odila, que era a primeira mulher, Zumira, que era a segunda, né? Era do pai dela, né? Ficaram o quê? Odila ficou obsediando Zumira, né? Mas a prece da filha chegou, porque a prece era para a mãe, Odila, mas a mãe estava obsediando a segunda mãe, a madrasta. Como que ela podia ajudar? Mas a prece chegou, porque ela estava ligada com o nosso lar. Então ela tinha uma responsabilidade, tem um plano. Todos nós aqui temos um plano de reencarnação. Nós podemos fugir dele, mas ele está lá, não é? Então, o nosso tempo terminou. Teríamos muito mais a falar pela prece, né? Mas vamos encerrar por aqui, na prece refratada, dizendo, como Chico disse, que nenhuma prece fica sem resposta. Mas essa resposta, muitas vezes, não é aquela resposta que a gente espera. É a resposta que nós necessitamos. Isso é importante. E que todos nós podemos ser, em todos os momentos da nossa vida, aqueles pontos de referência, pontos de luz, para que a espiritualidade possa usar-nos como instrumento de auxílio semelhante. Nós agradecemos a vocês, a toda a gentileza, a todos os carinhos que nos receberam. Estamos muito felizes de estar aqui, né? Agradecemos a Rosarinha, Orlando, a Noemi, por tudo que pela recepção, e ficamos à disposição de vocês lá, na casa de Saber Amar, né? E todas as terças-feiras também nós temos um programa que nós transmitimos lá no Portal Saber Espiritismo, de estudo, e que Deus nos ampare e nos ilumine, né? Agradecemos a vocês. Queridos companheiros, chegamos ao término de uma conversa que foi muito rápida. Dizia no nosso irmão que tem vindo a Portugal só como passeio. Mas eu estou desconfiado que essa moleza acabou. Porque lá no Brasil, a divulgação, as pessoas tem muita gente que divulga e fala. Nós aqui nesse lado atlântico está muito escasso. Agora tem muito conhecimento aí. Não, mas está... que a turma sabe muito. Está muito escasso e precisa, aqueles que vinham de férias, de passeio, arregaçar mangas. Com certeza, que soldado de folga no quartel, precisa de trabalho, né? Nós ficamos muito gratos pela vossa presença e vos conhecer e ficamos com muita alegria, e é sempre muita alegria vir alguém aqui às nossas casas e trazer algo que desenvolva e que venha alimentar a alma. Aqui, nós aqui do outro lado do Atlântico, na Europa, a coisa está ainda muito verde. Então há necessidade que lá da lavoura que lá tem no Brasil venham os tarefeiros para desenvolver. O senhor está convidado, a partir de hoje, que faça desta casa a sua casa, e quando vier, já sabe, vamos recebê-lo de braços abertos. Muito obrigado a você e à sua digníssima esposa.